Movimento Filosófico. Pronto, vamos juntos aqui no programa Movimento Cultural. Temos o prazer e a alegria de ir a São Paulo, acredito que é São Paulo, conversar com a professora doutora Scarlett Marton sobre o evento importante que vai ocorrer nos próximos dias. Aliás, na quinta-feira, dia 28. Professora Scarlett, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da Rádio Jornal do Recife. Sim, eu estou falando aqui do São Paulo da Gaboa. Ah, mas que legal. Prazer imenso ter a senhora aqui com a gente. Já tive o prazer de dizer por telefone, dizer aos ouvintes que tive a oportunidade de já ver pessoalmente, inclusive de um dos encontros do GEM, né, o Grupo de Estudos Nietzsche, aqui em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, e já tive esse prazer de ter esse contato e alegria de ouvi-la, e agora o ouvinte da Rádio Jornal quer lhe ouvir também. Que bom, viu, professora? A alegria é toda minha, esteja certo disso, Marcelo. Ah, maravilha, muito bom. Gente, a professora Scarlett Marton está lançando o livro Nietzsche e as Mulheres, e tem um evento programado. Eu queria que a senhora ficasse à vontade para falar sobre o livro e também sobre o evento, professora. Perfeito, Marcelo. Eu começo então pelo evento. Como você já adiantou, na verdade vai ser um lançamento virtual, o primeiro lançamento. Eu devo fazer outros depois, e vou fazer um lançamento presencial aqui em São Paulo, mas o primeiro lançamento virtual do meu livro será justamente na quinta-feira da próxima semana, a partir das 19h30. E eu vou ter a alegria de ter como debatedores o professor João Neto, da Rural, da Federal e do GEM, é ele que está organizando, junto com o professor Roberto Markinson, do Contemporâneo, e como debatedores, portanto, os dois, e também a professora Mariana Fischer, da UFPE. E vamos conversar sobre o livro, evidentemente. E hoje é uma oportunidade para nós já trazermos, não é, alguns aspectos deste livro, que é o meu livro mais recente, o 21º. Eu escrevo, como vocês, os ouvintes, podem notar. Na verdade, enfim, é sempre para mim um trabalho muito prazeroso, muito dedicado também, enfim, exige muita disciplina, mas a gente sempre fica muito contente quando vê mais um filho no mundo, não é mesmo? Poxa, mas com certeza, muito legal. Esse agora é o 20º, né? 21º, né? 21º. Este é o 19º aqui no Brasil. Eu tenho mais 2 outros livros que eu publiquei fora do Brasil, um deles na Argentina, um outro na França. Um pouquinho aqui, rapidinho, do currículo da professora Scarlett, eu vou tentar abreviar aqui. Gente, graduada em Filosofia pela Universidade de São Paulo, licenciatura pela Universidade de São Paulo também, Filosofia, mestrado em Filosofia pela Université de Paris, doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, aí já em 88, pós-doutorado pela Universidade de Paris, Nanterre, França, em 94, pós-doutorado pela École Normale Superior de Fontenay-Saint-Claude. Se eu estiver errado, me diga que eu não tenho um biquinho para francês, viu, professora? Não tenho um biquinho. Em 98, livre docência pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em 2007 pela Universidade de Reims, na França. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer lá do início. A gente vai retornar ainda ao evento e também ao livro. Mas onde nasce o seu interesse para dedicar, né, a sua vida acadêmica praticamente a Nietzsche, professora? Pois é, essa é uma história muito longa e muito antiga. Eu só queria acrescentar no meu currículo que eu sou professora titular desde 2004, professora titular de Filosofia Contemporânea da USP. E, na verdade, nos últimos anos, enfim, eu passei a atuar muito fora do Brasil, desde o ano 2000, não é? Eu dirijo um grupo de pesquisa internacional, etc. E, antes da pandemia, eu passava metade do ano na França e a outra metade aqui. Mas, de onde surge esse interesse? Interesse surgiu na minha graduação, Marcelo. Eu tinha de fazer um trabalho na minha graduação e eu estava na biblioteca lá
da Filosofia, da FEFELESH. Uhum. Eu tinha de preparar um seminário e caiu nas minhas mãos A Genealogia da Moral, de Nietzsche. Sim. E foi um livro muito libertador, porque Nietzsche tem aspectos, né, do seu pensamento muito libertadores, e um deles é toda a crítica que ele faz do sentimento de culpa. Uhum. Então, nós conseguirmos nos livrar da culpa é um grande avanço, não só em termos pessoais, mas eu diria em termos da própria civilização. Sim, sim. Espetacular. Professora, e aí o evento, né? A senhora estava falando, acabei atrapalhando aqui. Nos fale um pouco mais sobre o evento, quinta-feira, dia 28, né? Exatamente, dia 28 às 19h30, esse evento ele será transmitido pelo canal YouTube do GEM. Uhum. Né? Sim. Esse período da pandemia, como foi para a senhora? Ficou só em São Paulo, só em casa, ou teve alguma saída? Como é que tem sido para a senhora? Na verdade, durante esse tempo, por isso que eu consegui ser assim tão prolixa, ou seja, ter escrito tanto, não é? Uhum. Eu fiquei fechadinha aqui em casa. Por sorte, nós temos uma grande biblioteca, nós que trabalhamos com Nietzsche, nós somos obrigados a ter, não só que trabalhamos com Nietzsche, que trabalhamos com filosofia de modo geral, não é? Uhum. Nós investimos sempre muito em livros e isso me permitiu levar adiante a minha pesquisa. E eu estou lançando agora, então, Nietzsche e as Mulheres, pela editora Autêntica, e este ano também, muito em breve, eu estou lançando mais um livro, que será o 22º, que é Nietzsche, o Bom Europeu. É um livro sobre a recepção da filosofia nietzschiana na Alemanha, na França e na Itália. Uhum. Enfim, isso se deve aos 2 anos de pandemia. Sim. E durante esse período, na verdade, todas as minhas participações foram participações remotas. Uhum. Eu fiz várias lives, né? Participei de alguns congressos também, mas sempre de dentro do meu escritório. Sim. A vida acadêmica, como está hoje, porque estamos saindo aos poucos da pandemia, São Paulo já está um pouquinho mais tranquilo também, né? São Paulo está mais tranquilo, mas eu acho que nós devemos continuar a ser prudentes, né? Uhum. Porque eu tenho a impressão de que esse período ainda não chegou ao fim. Sim. E por essa razão, inclusive, a minha viagem para fora do país, por hora, eu estou planejando mais no final do ano. Uhum. Tenho conversado com os colegas europeus lá e, enfim, eu acho que é mais prudente assim, né? Uhum. Agora nos fale sobre como a senhora chegou a esse recorte de Nietzsche e as mulheres, de todo o material que a senhora tem, que a senhora conhece, para traçar e chegar nessa linha e falar sobre essa especificidade, professora. Ótima pergunta, Marcelo, porque isso vai me permitir contar algo de como eu gestei esse livro. Uhum. Na verdade, a ideia ela apareceu no ano de 2001, veja só, mais de 20 anos atrás. Uhum. E quando eu fazia as minhas apresentações públicas, seja dentro de sala de aula, seja em colóquios, palestras, etc., de vez em quando havia alguém que me perguntava, mas o que a senhora tem a dizer sobre as observações de Nietzsche acerca das mulheres? Uhum. E eu pensei que em algum momento eu teria de me haver com essa pergunta, mesmo porque Nietzsche critica de maneira veemente o movimento de emancipação feminina que está surgindo na segunda metade do século XIX, mas ele tem um combate implacável contra as mulheres que escrevem livros. Uhum. Portanto, eu precisava, evidentemente, lidar com essa questão. Sim. Então, era um desejo antigo, era uma necessidade antiga, desde 2001. Em 2003, eu cheguei a dar um curso a esse respeito, mas trabalhando apenas com uma parte dos textos de Nietzsche, em que ele fala das mulheres, e o projeto ele ficou na gaveta, como normalmente acontece, porque nós recebemos tantas solicitações no meio acadêmico,
Sim. que a gente acaba, na verdade, não dispondo de tempo, não é? Para realizar os projetos de pesquisa que a gente tem. Sim. E aí, em 2017, eu tive a felicidade de conseguir um tempo sabático e em várias idas para a França, eu pude me dedicar à pesquisa que veio culminar com o livro agora publicado aqui no Brasil. Na verdade, essa pesquisa, ela chegou a ser publicada num outro livro, Les Ambivalences de Nietzsche, As Ambivalências de Nietzsche, que veio a público justamente em abril do ano passado, pelas Editions de la Sorbonne, e depois, de abril para cá, eu me pus a traduzir para o português o livro que eu havia escrito em francês. Veja só, uma aventura incrível traduzir para a sua própria língua, algo que você escreveu numa outra língua. Mas o que importa notar, e eu já concluo aqui, o que importa notar é que durante esse tempo em que eu me dediquei a fazer a tradução, eu fui mudando bastante o livro. Mudando não só em atenção ao leitor brasileiro, então trazendo as referências bibliográficas, enfim, os livros a que nós temos acesso aqui, etc. Mas eu fui passando das ambivalências para um Nietzsche mais crítico ainda. Se Nietzsche é ambivalente em relação às mulheres, ou seja, se ele entende que a mulher pode contribuir para as gerações futuras, etc., nos seus primeiros textos, depois, pouco a pouco, ele vai reforçando a sua crítica, fortalecendo a sua crítica em relação às mulheres, em particular em relação às emancipadas, e, por fim, vai combater frontalmente, como eu disse há pouco, as mulheres que escrevem livros. Não todas elas. Nietzsche admite que as mulheres escrevam cartas de amor, ele tolera que as mulheres até escrevam textos sobre como educar as crianças, etc. Mas se uma mulher venha a se expressar publicamente sobre política ou filosofia, isso é absolutamente intolerável, porque julga que, então, as mulheres estão ocupando espaços anteriormente reservados unicamente aos homens. O livro já foi lançado, não é, professora? Já está aí, está nas livrarias, já pode ser encontrado pelo site da editora, pela Amazon, enfim, ele está aí já. O objetivo da pergunta é o seguinte: no momento em que, como a senhora afirmou, as mulheres ocupando vários espaços, já tivemos até presidente do Brasil, no caso nosso específico, né, do país, o meio acadêmico em que é muito pulsante, tanto em relação a Nietzsche, quanto em relação à feminilidade, às mulheres, a senhora já escutou algo em relação ao livro, principalmente das mulheres, favorável ou desfavorável? Já há algum juízo de valor nesse sentido, do pensamento de Nietzsche, nesse livro que a senhora traz? Sim. Ele tem sido bastante bem recebido, muito bem recebido, na verdade. Eu noto pelas redes sociais, não é? Sim. Eu participo, enfim, tenho recebido muitos cumprimentos nessa direção e, na verdade, há eventos aí, há um evento que vai ser o lançamento presencial, o único lançamento presencial que eu vou fazer e que terá lugar lá na USP, e eu vou ter por debatedoras duas colegas minhas, duas outras colegas da própria USP, que na verdade se mantêm ativas lá no departamento. É um departamento basicamente masculino, não é? Então me parece que vai ser muito interessante nós marcarmos lá a presença feminina com a discussão deste livro. Nos fale um pouco, por favor, sobre o livro, o Grupo de Estudos Nietzsche, que é admirável, né, no Brasil, no mundo. A senhora é uma das fundadoras, né? Ou é a fundadora? Na verdade, eu fundei o GEM, o Grupo de Estudos Nietzsche,
em 1996. Na verdade, ele existia desde 1989, mas a fundação oficial foi em 96. E o grupo ele tem três frentes de atuação. De um lado, a publicação dos cadernos Nietzsche, com 3 edições por ano, maio, setembro e dezembro, que se encontram online, portanto, o acesso é inteiramente gratuito, sem nenhum problema, e desde sempre nós procuramos publicar tanto pesquisadores já confirmados quanto jovens doutorandos, por vezes até mestrandos, e também nós temos a decisão, seguimos assim, de publicar todas as vertentes possíveis de interpretação de Nietzsche, não é? Não se trata de uma capelinha, de uma escola específica. O interesse é trazer ao público brasileiro as mais diferentes leituras de Nietzsche. Essa é uma das frentes do GEM. Temos 2 outras, que são a coleção Sendas e Veredas, onde nós publicamos ensaios sobre a filosofia nietzschiana, e a terceira frente, com 2 publicações por ano, também maio e setembro, 2 livros por ano, já publicamos mais de 25, estamos perto dos 30 títulos publicados. Sim. E nós temos também os encontros. Você fazia referência, não é, Marcelo, ao momento em que nos vimos? Isso. Os encontros Nietzsche, eles ocorrem nos mais diferentes pontos do país, porque o nosso grupo é um grupo que existe do Ceará até o Rio Grande do Sul, com polos em diferentes estados, em diferentes universidades, e cada semestre um colega se responsabiliza pela organização dos encontros. Sim. E eu já aproveito para dizer que o nosso 48º Encontros Nietzsche terá lugar agora na Universidade de Brasília, em maio. E o meu colega, o professor João Neto, pretende organizar o 49º Encontros Nietzsche em setembro, outubro deste ano, aí no Recife. Vai ser uma alegria, porque nós esperamos que seja finalmente um encontro presencial e que nós possamos estar, não é, nos reunindo, colegas que vêm de várias partes do país, nos reunindo no Recife. Eu mencionei a atuação do GEM aqui no Brasil, mas eu queria ainda acrescentar que, na verdade, nós temos também colegas franceses e italianos que participam, que são membros integrantes do GEM. Aproveitar e estender nosso grande abraço ao nosso querido professor João Neto, que foi quem me convidou, né, para o encontro na ocasião, e também me proporcionou, professor, a oportunidade de acompanhar alguns encontros em loco, né, da equipe daqui do Recife, onde eu acabei aprendendo muito, e assim que tiver um tempinho eu retomo esse contato, que é muito legal, uma turma muito legal. Professora Scarlett, se fala a grosso modo, estamos falando numa rádio, uma rádio comercial, né, uma rádio que nós temos, o tipo de público é muito variado, e existem pessoas que dizem assim, ó, Nietzsche eu considero um autor difícil de ler, difícil de começar a lê-lo. Para esse público, o que a senhora indica? O público que gostaria ou quer conhecer um pouco de Nietzsche, mas tem uma certa dificuldade. Por onde ele deve começar, professora? É uma excelente pergunta, Marcelo. Mas eu queria aproveitar o gancho e também agradecer muito ao professor João Neto, porque foi ele que propiciou essa conversa. Foi ele que nos colocou em contato, não é mesmo? É verdade. E João Neto, na verdade, é um integrante muito importante do GEM, porque ele encabeça o GEM aí em Pernambuco, né? Sim. Ele é responsável pelo GEM no Recife. E ele organiza, inclusive, eventos não só interinstitucionais, mas também eventos que englobam colegas de outros estados do Sudeste. Mas sim, para aquele que quer começar a ler Nietzsche, eu até diria o seguinte, Marcelo, eu tenho a impressão de que Nietzsche transmite a sensação de que
não é um autor tão difícil assim. Mas à medida em que a gente vai lendo, que a gente vai se defrontando com as dificuldades, e daí a necessidade de ler e rever e voltar aos próprios textos. Mas para quem gostaria de ter um primeiro contato, eu sugiro a Genealogia da Moral. É o livro que eu sugiro. Genealogia da Moral. A Genealogia da Moral, porque Nietzsche, na verdade, ele recorre a múltiplos estilos, né? E a Genealogia da Moral é um livro mais dissertativo, que lembra outros livros de filosofia. E enquanto, se nós tomarmos, por exemplo, Humano Demasiado Humano, aí nós vamos ter um estilo aforismático, é algo que foge completamente daquilo a que estamos habituados. Isso sem falar, por exemplo, no Assim Falava Zaratustra, que no meu entender, os livros de Nietzsche é o mais hermético, é o mais difícil. Professora Scarlett, eu queria que a senhora ampliasse um pouco mais com a visão que a senhora tem, o conhecimento que a senhora tem sobre a filosofia em geral. O momento da filosofia no Brasil. E aí queria que a senhora ficasse à vontade para falar não só nas universidades, mas também no ensino médio, né? O garoto lá no ensino fundamental já tem os primeiros contatos com a filosofia. Como a senhora vê a filosofia nesse instante no nosso país, professora? Eu penso o seguinte, Marcelo, a filosofia, não só a filosofia, as humanidades, de modo geral, elas são absolutamente indispensáveis para a formação do ser humano. Não importa o que o ser humano venha a fazer na própria vida. Ele pode se tornar engenheiro, ele pode se tornar um artesão, ele pode... O que quer que seja, qualquer que seja a sua atividade, as humanidades, para começar pela própria filosofia, são um instrumental imprescindível para a formação. Porque é justamente esse instrumental que vai permitir ao ser humano uma compreensão um pouco maior do mundo em que ele vive. A filosofia nos traz um espírito crítico. Isso significa não aceitar de imediato o que nos dizem, mas procurar compreender nas entrelinhas, ler um texto tentando desvendar as artimanhas, as ciladas, e daí por diante. Daí a importância, portanto, do ensino da filosofia já no secundário. Durante muito tempo, enfim, os mais jovens talvez não tenham conhecimento, mas durante muito tempo nós sabemos que a filosofia foi banida como a sociologia, não é? Elas foram, a psicologia também, foram banidas do ensino secundário durante todo o período da ditadura. E houve um movimento muito, muito forte, anos, enfim, por volta de 1978, 79, pela volta do ensino da filosofia. E no meu entender, nós temos cada vez mais de ficarmos atentos para que ela continue sendo ensinada secundária. Agora, quanto à filosofia universitária, nós temos aí uma riqueza enorme de linhas de pesquisa. Se nós conversarmos aí com os colegas das diferentes universidades, os interesses são realmente os mais variados. Me parece que aqui no Brasil nós não temos uma filosofia própria brasileira, mesmo porque no correr dos tempos aí, décadas, não é? Nós nos voltamos por demais para a Europa e, de uma certa maneira, também para os Estados Unidos. E o mesmo nós podemos dizer da história. Então, nós perdemos de vista aquilo que nós temos de mais próprio. Nós perdemos de vista a própria cultura brasileira. E filosofia sem cultura, uma palavra feita, eu queria dizer que a filosofia sem cultura, ela é mera técnica, ela se torna estéril. Daí a necessidade sempre, não é, de termos
caldo cultural, digamos assim. Eu sempre recomendava aos meus alunos que lessem literatura, que ouvissem música, que fossem ao teatro. Tudo isso é fundamental para complementar a nossa formação. E realmente uma última palavra. Nietzsche, como é que nós vamos compreender, por exemplo, O Nascimento da Tragédia, que foi o primeiro livro publicado por Nietzsche, sem conhecer a música de Wagner, sem conhecer Tristão e Isolda, essa ópera de Wagner? É um diálogo permanente de Nietzsche com a cultura da sua época. Daí a importância, não é, de nós aliarmos sempre filosofia e cultura. Muito bom, muito legal. Professora Scarlett Marton, agradecemos de coração essa conversa, esse bate-papo, desejando muito mais sucesso ainda no evento, no livro e nos próximos que virão, professora. Muitíssimo obrigada, Marcelo, e a todos os ouvintes que nos acompanharam. Um grande abraço aqui de São Paulo, a todo o Recife. Maravilha, grande abraço, professora, até mais. Professora Scarlett Zerbeto Marton, professora doutora, hoje ela é professora titular da disciplina de História da Filosofia Contemporânea pela Universidade de São Paulo, e conversou com a gente aqui no programa Movimento Cultural. Lembrando o evento, na quinta-feira, 28 de abril, 19h30, no Contemporâneo Centro de Ensino e Pesquisa, na Rua da Moeda, 170, Recife. O lançamento será de forma híbrida, né? Ela vai falar lá de São Paulo, pela internet, mas você vai estar aqui acompanhando tudo. E ainda como debatedores, a professora doutora Mariana Fischer, da UFPE, professor doutor Roberto Markenson, e também o professor doutor João Evangelista Tude de Melo Neto, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFPE, e também do GEM, o Grupo de Estudos Nietzsche.